Que as bênçãos do nosso Pai amorável possa envolver-nos a todos, os nossos lares, os nossos familiares, todos os corações que se encontram na faixa do amor, na busca das benesses infinitas do Pai, sejam envolvidos na nossa prece, que nós possamos aproveitar essa oportunidade de alegre convívio para que nós possamos iniciar o nosso estudo da noite. Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, ele relata para nós que uma pequena assembleia dos apóstolos se reportava com problemas da fé em Deus. Quando Jesus, como era de costume, no final da tarde, na casa de Simão Pedro, tomando a palavra, narrou que um grande soberano, ele possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares, rebanhos, eram incontáveis os seus bens. E ele tinha inúmeros vassalos que o serviam. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor. Eles retornavam, buscando novas orientações, trazendo o afeto, trazendo flores de ternura, e eles recebiam, com esse convívio com o Senhor, novas diretrizes de trabalho. Outros, porém, eles viviam ao bel prazer nas montanhas, e eles estimavam a liberdade, eles caçavam, eles matavam as árvores, matavam os pássaros, poluíam as águas, matavam os peixes, e eles complicavam de uma maneira muito grande a natureza. E eles matavam os animais só pelo gosto da caça, gente, não era para comer, não. E eles sabiam no íntimo que eles deviam obediência a esse senhor, mas os que estavam na floresta não queriam saber. Um desses cidadãos que ficava lá na floresta, ele tinha consciência de que esse soberano era muito bom, ele era justo, mas ele não mudava a forma dele de ser. Então, quando ele exterminava as aves indefesas, ele comentava a justiça e a bondade desse senhor. Aí, o que aconteceu? Passaram-se muitos anos. Essa criatura que vivia caçando, que vivia matando animais, ficou velho. E como ele ficou velho, ele perdeu o controle da mão, ele já não tinha... Na hora que ele apontava a arma, ele não era preciso, os olhos dele já não enxergavam mais, e ele estava com o corpo totalmente alquebrado. E ele, sabendo que esse soberano que ele servia era muito bom, ele resolveu ir até a casa dele pedir uma ajuda. No caminho, ele foi vendo as hortas, as plantações, os servos integrados no bem. E quando ele chegou, né, na casa do soberano, que ele quis conversar com ele, os guardas falaram para ele que ele não poderia fazer isso porque ele não tinha nenhum registro de ser trabalhador da gleba do Senhor. Ele falou assim, olha, um dos guardas falou para ele que o tempo disponível do rei, ele é consagrado aos cooperadores. Como assim? Bradou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redarquiu. Que te adiantava semelhante convicção se fugiste aos decretos do nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras?
O teu passado está vivo em sua condição. Em que te servia a confiança no Senhor, se nunca vieste a Ele trazendo a colaboração, o teu passado está vivo em tua condição. Em que te servia a confiança no Senhor, se nunca vieste a Ele, trazendo um minuto de colaboração a benefício de todos? Observava-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo, comprometido pelos atos menos dignos, com a saúde arruinada, foi constrangido a começar a sua tarefa de novo, à maneira de regenerar-se. Jesus calou e concluiu: aqui temos a imagem de todo ocioso Filho de Deus, o homem válido e inteligente, que admite a existência do Eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade através da própria expressão física da natureza e que não o visita em simples oração, de quando em quando, nem se lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação, que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Gente, a lição 37 do livrinho Jesus no Lar. Então, esse filho ocioso aqui é uma advertência para nós, que acreditamos, estamos sempre tendo essa certeza de que Deus é Pai de amor, que Ele não desampara nenhum, mas a gente fica só na superfície e as nossas atitudes não estão condizentes com a aceitação das diretrizes do Pai Criador. Essa liçãozinha tem tudo a ver com a nossa lição do Fonte Viva, procuremos com zelo. E Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E o Emmanuel comenta: a ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta, e se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Gente, olha só a oportunidade que nós estamos nessa gleba maravilhosa, tendo todas as riquezas, a riqueza do corpo, a riqueza da família, a riqueza das oportunidades, a riqueza do conhecimento. E o que a gente faz de diferente diante de tantas aquisições? Será que ainda nós estamos mergulhados na nossa experiência, quando a materialidade falava muito mais alto e a gente achava que se a gente morresse acabaria tudo e a gente tinha que viver o agora, o presente? Então o Paulo fala para nós, e o Emmanuel reflete, que nós precisamos entender que nós estamos num curso aprimorado da vida. E nesse curso aprimorado da vida, gente, não é exigido de nós conhecimento ou títulos, mas que a gente tenha esse entendimento que nós somos criaturas a caminho do Criador. E nós temos que
fazer essa espiral evolutiva na nossa caminhada. E a maneira daquele cidadão, que ele nunca fez uma prece ao Criador, que ele nunca teve uma atitude, ele não criou uma conexão com o bem maior. A pergunta é, será que nós, diante de tantas possibilidades, a gente consegue ter essa consciência de que nós temos no nosso planeta o papel de co-criadores? E nós que temos o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, particularmente todo o envolvimento da doutrina espírita, será que a gente tem uma atitude mais coerente, mais responsável perante as criaturas que estão à nossa volta, perante os desafios que a vida nos proporciona? Nós somos testados 24 horas por dia, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto. Por exemplo, quando você abre a sua página social, virtual, no Facebook ou em outro local qualquer, e você vê ali atitudes de criaturas infelizes, o que você faz? Você julga? Você toma partido de A, de B ou de C? Ou você entende que aquela criatura, ela está igual a você, tentando entender como é que funciona a vida. E muitas vezes o ponto de vista seu não é verdadeiro para ela. Então a gente tem que ter respeito pela forma do outro ser e através do nosso exemplo, já que nós estamos matriculados na escola da vida, nós temos que ter uma energia, uma atitude que realmente envolva as criaturas, que realmente sejamos portadores da alegria, da amizade, da sinceridade, porque o sentimento que eu emano, ele tem uma vibração energética. E quando a nossa mente se conecta com a criatura que está ao nosso lado, não são as palavras, é a energia liberada. Muitas vezes nós estamos do lado de uma pessoa com um sorriso nos lábios, mas por dentro a gente está criticando. A gente não aceita aquela criatura do jeito que ela é. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? É refletir que a riqueza da vida é explorar em nós a nossa condição melhor de vivenciarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E o Emmanuel continua dizendo o seguinte: ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis, que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. Você está num comboio, gente, esse comboio está indo. Agora, você pode sair do comboio, sentar na sarjeta, esfregar os perninhas e bronquear e reclamar? Pode, só que o comboio passa, a vida passa e muitas vezes nós perdemos valiosas oportunidades. Então o Emmanuel fala para nós que é indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia. Então o que o Pai Criador espera que você faça? Que no meio em que você foi colocado, você seja o elo provedor da luz, do entendimento, da alegria, da renúncia, da paciência, da tolerância ao teste. Então, o nosso teste, gente, é como é que a gente lida. Por exemplo, eu posso ir lá na cozinha agora, eu vou fazer alguma coisa e eu deixo a torneira aberta enquanto eu vou fazer outra coisa. A água límpida e cristalina que vai esgoto abaixo, eu sou responsável pelo desperdício. Ninguém vai me cobrar, ninguém vai saber que eu fiz isso. Mas a minha consciência vai me acusar que eu, trabalhando para esse soberano Senhor, eu desperdicei valiosas oportunidades, bens preciosos. Aquela água que foi jogada fora, ela poderia matar a sede de uma criatura que não tem o que beber. Então, quando você aprende a trabalhar com os seus recursos
de forma harmoniosa e o seu pensamento é equilibrado, você promove automaticamente a melhor energização do ambiente em que você reside, a cidade em que você mora e a situação em que nós estamos. Então, gente, nesse momento em que nós estamos vivenciando, você não precisa ser queimado no circo, você não precisa ser devorado pelo anjo, porém úteis. Nós somos imperfeitos, mas nós podemos ser úteis apesar das nossas dificuldades, apesar de tudo. O Emmanuel fala que o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. Gente, nós temos que procurar o melhor dom em nós e o melhor dom no outro. Então, às vezes a pessoa que está do seu lado, ela tem defeitos, lógico, mas você tem que trabalhar o lado melhor dela. Normalmente, o que nós fazemos é apontar para as criaturas o lado pior. Então, tem um professor, ele colocou uma mesa para os alunos uma toalha muito bonita. Ela foi importada, ela tinha os melhores bordados. Ele colocou um vaso importado da Pérsia, cheio de detalhes, um quadro maravilhoso. E ele colocou uma lagartixinha ali. E eles perguntaram para os alunos, o que vocês estão vendo? As criaturas, nenhuma percebeu o quadro, a toalha, o vaso, a água cristalina que estava ali. Todo mundo viu a lagartixa. Então, a gente muitas vezes identifica nas pessoas aquilo que a gente tem dentro da gente, mas a gente tem que sair dessa mesmice e promovendo o melhor do outro, a gente também se promove. O esforço que fazemos conosco, a gente quebra essas barreiras da mesmice e é nessa quebra que a gente consegue libertar a nossa luz, o nosso conhecimento. O que é força, gente? Força é uma atitude que você libera alguma coisa. E pelo conhecimento, pela educação, pelo entendimento, nós temos condições de ter uma força, uma luz espelhando no nosso mundo, na nossa volta, condições positivas. Nesse momento que está todo mundo conturbado, seja você a palavra edificante, a palavra que acalma, a palavra que promove a esperança, a alegria, porque se você for comentar o lado negativo das coisas, você apenas complica. E Jesus espera que nós que conhecemos a doutrina espírita, que sabemos que nós somos espíritos imortais, que se tivermos que enfrentar a morte do corpo, nós só vamos deixar a terceira dimensão e aportar no mundo espiritual. Para que desespero? E as criaturas hoje estão com muito medo. Então, outro dia eu estava assistindo uma palestra do Jorge Larrat, ele estava contando de um monge numa estrada, ele estava caminhando, ele tinha muitos conhecimentos, ele encontrou com a morte. E a morte, ele falou, onde você vai, Dona Morte? Dona Morte não, era a Peste. Onde você vai, Dona Peste? Aí eu estou indo para Bagdá. O que você vai fazer lá? Eu vou ceifar 10.000 vidas. A Peste seguiu para Bagdá e o outro foi para o outro lado. Quando ele voltou, ele encontrou na mesma estrada a Peste. E ele falou para a Peste, você mentiu para mim. Você falou que ia matar só 10 pessoas, mas morreram 100.000. Como isso? Ele falou, eu fui lá para matar 10.000. As outras 90.000 morreram de medo. Então, a gente percebe nesse apólogo que muitas vezes se a gente não tiver domínio da situação, das condições, nós criamos problemas maiores. Nós podemos, inclusive, gente, desencarnar
antes do momento. Por quê? Porque o seu estado mental atrai coisas negativas. E nós, dentro da nossa condição evolutiva, dentro dos nossos propósitos, nós somos chamados a ser aquela criatura que nós não precisamos ter um papel de grande importância, mas para você está vivendo a melhor encarnação. Seja um bom pai, seja uma boa mãe, um bom irmão, um bom vizinho, um bom espírita. Cumpra as suas obrigações, não pese para ninguém, que o seu mau humor não estrague o dia de ninguém. Não fala mentira, não publica coisa que promove no outro reações negativas, porque nós somos responsáveis por isso. Tudo aquilo que você endereça para o outro e que cria um resultado, você é responsável. Então nós temos que ter o entendimento de que nós temos que cuidar de nós. O ponto básico é nos educarmos, é nós estarmos em sintonia com o Mestre Jesus. E o Emmanuel termina para nós dizendo que é imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, através do trabalho da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Gente, temos que subir. Para subir tem que ter esforço. O esforço, quando você tem orientação e você tem iluminação, se torna mais fácil. Como é que a gente se ilumina? Jesus não falou para nós, brilhe a vossa luz? Se Jesus falou, brilhe a vossa luz, é porque você tem luz. Quando foi formado o nosso planeta Terra, se você vê lá no livro A Caminho da Luz, uma parte da nebulosa do Sol foi retirada, foi trabalhada e formou o planeta Terra. Da onde que veio o planeta Terra, gente? Da luz. Então a luz, ela brilha no reino mineral. Então quando o mineral, a pedrinha, ela é tratada, ela dá luz. Ela brilha no reino animal, quando o animal adquire vento. Esse caminho de ascensão, ele é exclusivo nosso, ele é único. Nós temos que fazer o nosso caminho. O nosso caminho, ele é lado a lado, mas ele é único. Ninguém vai viver a experiência por mim, nem eu vou viver a experiência de ninguém. Mas a criatura ligada ao Criador, estabelece-se um elo de amor. O Pai Criador espera que cada um de nós, feito a sua imagem e semelhança, promova o melhor. Obrigada, gente, pela atenção. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Que as bênçãos de Jesus possam nos envolver a todos. Que nós, no nosso lar, consigamos sermos criaturas que se esforcem para fazer algo a mais, doar do coração, mais entendimento, mais esperança, mais luz, mais alegria. Obrigada, irmãos queridos, um abraço em cada coração e que Jesus, o nosso Mestre, nos ampare e nos fortaleça. Um beijo no coração de todos. Gratidão.